Graça e paz, irmãos. Nós estamos agora no estudo do perdão. Vamos falar a parte 7, né, que é sobre a verdade. Aí você pergunta, o que a verdade tem a ver com esse estudo? Simplesmente tudo. A Bíblia é bem clara. Somente é perdoado quem se arrepende. É por isso que João Batista falava, arrependei-vos, arrependam-se. A mesma coisa Jesus, arrependam-se. Na Bíblia é bem clara que o Espírito Santo sonda os corações. Então é impossível algum ser humano enganar a Deus. Então, por mais que você fale da boca para fora, engane os homens, mas Deus analisa teu coração e sabe se você está arrependido ou não. O arrependimento geralmente vem com mudança. Quando você percebe os seus erros e você tem que mudar sua postura em relação àquilo que você está cometendo. Não que Deus exija que você seja perfeito, porque ninguém é. Isso nós vamos falar hoje aqui. Mas que você pelo menos tenha a consciência que está errado e a consciência de que quer melhorar. Já é o primeiro passo da evolução, que a Bíblia chama de aperfeiçoamento. Então nós vamos começar nosso estudo falando de Efésios capítulo 4, versículo 25, que ele deixa bem claro isso. Aqui a Bíblia, são 3 Bíblias que eu vou usar hoje, uma delas é a Bíblia judaica, né? O capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros como parte de um corpo. Então essa tradução aqui eu gosto muito, porque ela é bem característica no texto. Falsidade. A falsidade é a máscara que as pessoas usam. Elas usam a máscara para agradar, para fingir ser o que não são, né? Possivelmente com uma tentativa de interesse. Contudo, Deus e Jesus, o Espírito Santo, ele enxerga através de todas as nossas máscaras. É impossível você enganar a Deus. Então, se você tem uma relação, você se considera cristão, você não tem que se preocupar em sua relação com as pessoas, mas principalmente sua relação com Deus, né? Eu gosto muito de pessoas assim, quando dão exemplo de, por exemplo, acha dinheiro ou coisa parecida e devolve. A primeira coisa que você conversa com a pessoa, ela tem aquele espírito bem cristão e diz, eu não ficaria bem comigo mesmo, porque Deus sabe que eu ia pegar algo que não é meu. Então ele mesmo rejeita por ele, entende? Por ele e Deus. Ele não está preocupado em aparecer aos homens, ele está preocupado na relação com Deus. Então é coisas que tem que se admirar. Pessoas que têm uma relação de verdade com Deus. É isso que nós temos que ter, uma relação de verdade em relação a isso. Então, aqui Paulo fala sobre despindo-se da falsidade, deixar a falsidade, essa máscara, deixar de lado. E se derramar com seu coração aberto para Deus. E com certeza, ele vai se aproximar. É como diz a Bíblia, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Depende de nós essa aproximação de Deus, porque ele está de braços abertos nos esperando, né? A continuação fala também sobre falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados. Então, quando a gente começa a plantar uma mentira dentro do nosso seio, das nossas amizades, aquilo ali vai comprometer, vai quebrar a amizade mais para frente, vai quebrar o relacionamento mais para frente. É por isso que a gente tem que ser comprometido com a verdade, principalmente nossa relação uns com os outros, né? Então aqui a verdade ela está relacionada a isso, o arrependimento verdadeiro, né? Aí vem a segunda situação, que a gente vê em Isaías, capítulo 43, versículo 25. É o versículo que eu mais amo nas Escrituras. Por quê? Porque além de ser um versículo profético, um versículo messiânico, é o versículo que fala a relação do Pai e do Filho conosco, né? Ele diz assim, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Então vamos analisar aqui frase por frase. Ele está dizendo eu mesmo, ele reforça, porque é como se fosse duas pessoas, eu, o Pai, eu mesmo, o Filho, somos dois, somos um, nós dois. Somos o que apaga a tua transgressão. Eu sou, Deus é o que apaga a tua transgressão. Todos os nossos erros que aconteceram estão apagados. A grande verdade, é por isso que isso é importante no processo de perdão, a grande verdade é que nossos erros já não existem. Por quê? Quem é essa pessoa
que apaga é Deus, mas ele apaga por quê? Ele diz: sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Como assim amor de mim? Ele está falando de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo por nós é o que apaga as transgressões. O sacrifício dele, vida por vida, é o que traz a paz no nosso coração. É o pagamento justo e caro pelas nossas almas. Então, se nós não chegarmos a Deus reconhecendo Cristo como nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, nós temos nossas transgressões apagadas. E aí que aqui é importante entender a obra da substituição, que no momento que você é substituído, você não é mais você. Agora, no seu lugar é Cristo. Então, se você vai começar a se culpar, como muita gente faz, a se machucar, você está machucando o próprio Cristo, que carregou a cruz do teu pecado para você não se machucar mais. Cristo te limpou de tudo. Não existe acusação contra nós. Ah, mas o inimigo acusa na mentira. Porque o que Deus fala sobre nossos pecados, ele diz: eu não me lembro. Então, se o Deus, o ser mais poderoso do universo, tanto no plano espiritual como no plano material, ele não lembra das nossas agressões, por que nós deixamos o diabo nos lembrar? Que é um ser derrotado. E aí, quando nós aceitamos as acusações do diabo, que pode usar pessoas que você gosta, companheiros, ou até na tua mente, mas é mentira. É por isso que Jesus nos alerta, que ele fala que ele é o pai da mentira. Ele vai usar mentira. O teu passado, os teus erros já não existem a partir do momento que você aceita Cristo no teu coração. Então o teu passado fica para trás. E aí você não pode cometer o erro de ficar se culpando. Errei, agora já não deu, vou ficar errando sempre. Nós vamos errar sempre. Mais para frente nós vamos ver isso. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, deixa bem claro isso. Aqui eu vou utilizar como base a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução de uma das mais antigas, poucas pessoas conhecem, né? O Romanos 3, 23 diz assim: visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe. Todos são iguais perante Deus. E o único que pode nos acusar é Cristo. E Ele mesmo diz: eu não acuso, porque eu estou cuidando de ti. Até nós ser a nossa última suspiro, Ele está cuidando da gente. Ele está tentando fazer entender que a gente tem que aprender a se amar. A gente não pode ficar falando coisas negativas para a gente ou para as outras pessoas. Temos que profetizar coisas positivas. Então temos que trazer a verdade para a nossa vida. E parar de deixar a mentira nos acusar. Deixar de ficar pensando no passado. Deixa o passado para trás. Faz o que Deus diz: eu nem me lembro dos teus pecados. Nós só vamos ser julgados quando morrermos. Aí sim, aí vamos ser julgados por Deus. Mas até lá, Ele não se lembra para cuidar de nós, para nós limparmos nossa mente, limparmos nosso coração e dessa forma alcançarmos a paz. O livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, ele diz assim, essa tradução de Jerusalém, ela tem um título muito bonito. Ela diz: primeira condição que nós temos que fazer é romper com o pecado. O que é o pecado? É o nosso passado. Nós temos que romper. Não temos que ficar convivendo, lembrando. Dói, mas temos que falar com Deus para limpar nossa mente, limpar nosso coração, para que aquilo que a gente possa até lembrar, mas que não nos machuque mais. Que nós possamos pensar no hoje, não no ontem e nem no amanhã, mas no hoje, para vivermos em paz. Entende? Então aqui diz assim, versículo 8: se dissermos não temos pecados, enganamo-nos. Ou seja, está dizendo: você não é melhor que ninguém para julgar ninguém, você não tem que ficar prestando atenção no outro, você tem que olhar para si mesmo e entender que você tem pecado. Olhe teu pecado, mude, transforme, aperfeiçoe. Né? E a verdade não está em nós quando nós dizemos que não temos pecado. Então essas pessoas que se dão de santinhos são os maiores pecadores, não existe verdade neles, eles têm que se converter ainda. Quem tem a verdade admite que é pecador e que não é melhor que ninguém. Pobre de mim,
tenha misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. E é assim que Cristo ensina que nós temos que nos justificar perante Deus, não com ousadia ou arrogância, mas com humildade e simplicidade. Então nós vamos errar nesse caminho, nós vamos, mas não vamos nos crucificar por isso, porque já teve alguém que se crucificou por nós. Então nessa obra da substituição, ele nos ajuda no caminho. Nós caímos, ele nos levanta, mas o importante é continuar de mão dada com Cristo. E aqui vem uma parte importante, mesmo fazendo todo o trabalho de oração, de arrependimento, tem pessoas que não conseguem se livrar de certos pecados, ou do passado que foram feitos contra elas. Então o versículo 9, ele dá o caminho, ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ou seja, existem pecados que têm que ser confessados. E aqui vem a parte mais importante. Para quem eu me confesso? Você tem que analisar muito bem para quem você se confessa. Eu, infelizmente, já presenciei várias denominações. Entre uma delas, uma denominação que o pastor presidente, a pastora presidente, que eram os líderes de toda a igreja, quando recebiam uma confissão, espalhavam para a própria igreja a fofoca. Vê a noção de como é que está a liderança da nossa igreja? Os líderes que têm que ouvir e ficar com eles são os primeiros a espalhar. Então, assim, muita gente ainda não vive com a verdade. A verdade é essa. Então, assim, eu sou preparado para isso. Todas as confissões que eu ouvi ficaram comigo e a pessoa. Seria um atentado contra Deus eu difamar alguém. E o mais importante é mostrar para a pessoa que aqueles erros ou aquilo que aconteceu com ela já não existem mais. Isso é passado. A obra de Cristo já limpou isso. Nós temos que aceitar a obra de Cristo, deixando o passado para trás e olhando para frente na direção de Cristo, nos aperfeiçoando, nos limpando, deixando a verdade entrar em nós, aceitando a vontade de Deus. Quem somos nós para ir contra Deus? Somos nada e nunca vamos poder bater de frente com Deus. Então temos que aceitar o que houve, deixar a justiça na mão de Deus e começar o agora, limpo, purificado, com uma nova visão. Isso tem a ver com a liberação com perdão. Isso tem a ver com o pedido de perdão nosso perante Deus. Nós não podemos pedir perdão a Deus se nós não liberamos perdão. Então a verdade tem que estar em nós. É por isso que está escrito na Bíblia que Cristo é a verdade. Então a verdade está em você. Olhe para si mesmo e perceba que você precisa de Cristo, você precisa da verdade, você precisa do perdão, você precisa da paz. E Ele está disposto a te dar tudo isso. Então que a graça de Deus permaneça do alto da cabeça, a planta dos seus pés, que a luz de Deus ilumine a sua mente e que a paz entre no seu coração. E lembre-se, você não está só. Você tem pessoas que estão estudando as Escrituras para te ajudar. E esta é a mensagem: não deixe o diabo te enganar com as mentiras do passado. Não deixe o diabo te fazer sofrer com o que você sofreu no passado. Aquilo já foi. Agora é um novo começo. Eis que você pode ser uma nova criatura e vencer o mundo. Amém? Então que a paz de Deus permaneça com todos e todos tenham uma excelente semana que se inicia. Graça e paz. Amém.